Queria agradecer essa banda linda aí. Deus abençoe, viu, gente? Obrigado mesmo. O Igor vai ficar de castigo aqui comigo. Você pode se assentar, irmão. Quem trouxe a Bíblia aí? Quem trouxe a palavra de Deus aí? Eu queria que você abrisse comigo o livro de Daniel, capítulo 3. Eu falei para a gente abrir a palavra de Deus, irmão. Lá na nossa igreja acontecem uns negócios assim meio doidos, sabe? Toda vez que eu pastor, principalmente o Lucinho, né? Quem conhece o Lucinho aqui? Ele é meio doido, né, gente? Meio eu peguei leve, né? Meio doido eu peguei leve. Quando ele fala, vamos abrir a palavra de Deus, aí todo mundo grita, bate palma, dá glória a Deus e tal, aquela coisa toda. Tem cara que pula, outro vira pirueta, outro... Aí tem gente que fala assim, que isso? Para que isso? É porque aquele que vê e não conhece, ele não sabe o poder que tem a palavra de Deus. Então quando a gente fala da palavra de Deus, vamos abrir a palavra de Deus. Não, isso aqui foi só um ensaio, né? Eu tive a oportunidade de ir na Índia, de conhecer um pastor da Índia. Profetizei agora, hein? Sem querer. Eu conheci um pastor, ele é missionário na Índia. E ele estava contando, lá em Portugal, eu estava ministrando um congresso de missões. Ele estava contando ali como Jesus estava salvando na Índia. E algo que eu achei assim, impressionante, porque lá onde é o lugar onde que ele ministra para as pessoas, na verdade não é uma igreja. Ele tem uma atividade social ali, onde ele trabalha com crianças. E depois dele dar o de comer às crianças, faz o trabalho com as crianças, ele então abre a Bíblia, lê uma palavra, porque lá não pode se falar de Jesus como aqui se fala. Ela não é aberta como aqui no Brasil. Tem lugares lá que as pessoas são mutiladas, são mortas. Inclusive esse missionário, ele está sendo investigado pela Polícia Federal lá da Índia, porque eles querem saber o que ele tanto faz na Índia, que ele entrou e saiu em pouco tempo 8 vezes da Índia. E aí ele está sendo investigado. Ele até pediu oração na igreja, para que nós ajudássemos em oração, para que ele não fosse deportado definitivamente para o Brasil. E ali um fato, ele contando como Jesus estava salvando ali, os pais das crianças começaram a ver que o comportamento das crianças estava mudando dentro de casa. Então os pais começaram também a ir para ver o que estava acontecendo ali naquela ação social, que não era só alimento físico. As crianças que eram agitadas demais começaram a ficar mansas. As crianças que falavam palavrão, que eram pessoas extremamente endemoniadas, começaram a chegar em casa, e o semblante das crianças começaram a mudar. E aí ele conta que os pais começaram a ir e começaram a participar também ali. E aí foi aumentando as doações, ele dava alimento para todo mundo e aquela coisa toda, e só crescendo. E no final ele lia um versículo e falava que existia um Deus que era capaz de mudar a vida das pessoas. E esse Deus chamava Jesus. E eram breves palavras, porque não poderia falar muito, porque se alguém chamasse a autoridade, na hora fechava aquilo, e se não matasse ele, mandava ele de volta para o Brasil. E aí o que mais me chocou, pastor Luiz, ele fala que um determinado dia qualquer, ele ministrando ali, de repente chega uma mulher na porta e chama ele. Aí ele vai, pois não, moço, é aqui que fala de um Deus chamado Jesus? Ele falou, é aqui que fala. Ele ficou meio com medo, porque com medo de ser alguém que estava investigando, e ele ficou meio assim, mas ele falou, é aqui.
Ela falou: então é aqui, eu posso entrar? Ele falou: pode. Ela entrou, sentou, e ali foi ministrado, terminou, e ele ficou curioso: quem falou de Jesus para essa mulher? Quem falou de Jesus? Chegou o final da reunião, ele chegou perto dela e faz o quê? Ô moço, faz favor, me fala uma coisa, quem falou de Jesus para você? Ela disse: ninguém falou de Jesus para mim. O próprio Jesus apareceu para mim na minha casa. Você sabe o que é isso, irmão? O próprio Jesus apareceu para mim na minha casa e falou para eu procurar: vai no endereço tal, na rua tal, tal. Lá eles falam de mim. Eu quero você para mim. A importância da palavra de Deus. Eu vou repetir de novo, irmãos. Irmãos da igreja CAF em Petrópolis, vamos abrir a palavra de Deus? Não, agora foi só um ensaio. Só o menininho que bateu palma, só ele, olha lá, só ele bateu palma, gente. Olha lá, ele está rindo, só ele bateu palma. Então eu sei que você gritou e deu glória a Deus, então você vai aplaudir Jesus também. Igreja CAF de Petrópolis, Rio de Janeiro, vamos abrir a palavra de Deus. Oh Jesus, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado pela tua palavra, Jesus. Daniel capítulo 3. Achou aí todo mundo? Tem alguém folheando ainda? É muito fácil, gente. Está depois de Gênesis e antes de Apocalipse. É fácil. Mais uma vez queria agradecer pastor Aloísio, pastora Fran, pela oportunidade, por conhecer vocês. Vocês são preciosos. Eu apaixonei. Te quero. Te quero. Gente. Antes de eu ler a palavra, eu queria eu vou falar para vocês que eu não vou ser cansativo, vou ser objetivo. A palavra de Deus diz em Daniel capítulo 3, versículo número 5: no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, do saltério, da cítara, da gaita, de foles e de toda sorte de música, os prostrareis e adorareis a imagem de ouro que Nabucodonosor levantou. Qualquer que não prostrare, não adorar, será lançado no mesmo instante na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, pífaro, harpa, cítara, saltério, de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Pai, nós te louvamos nessa noite. Queremos te agradecer por este momento aqui na tua casa. Obrigado, Jesus, pela tua misericórdia, pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é lindo, porque o Senhor se manifesta, porque o Senhor é um Deus que não nos deixa sozinho. O Senhor sempre está conosco. E nós pedimos ao Senhor que venha falar também através da tua palavra. Como o Senhor falou desde o primeiro versículo lido aqui, desde o ministério de louvor lindo que cantou aqui, vem derramar, desde a oferta, o Senhor tem falado. Fala também, Senhor, através da tua palavra. Nós acreditamos, por isso nós te louvamos nessa noite e te adoramos no nome de Jesus. Que toda a igreja diz amém. Repete comigo bem forte: eu vivo para adorar a Deus. Mais uma vez: eu vivo para adorar a Deus. Amém. Nós vamos ver um pouco hoje a história de um rei chamado Nabucodonosor, que todos conhecem essa história. A Bíblia diz que esse rei governou na província da Babilônia cerca de 42 anos, do ano 604 ao ano
562 a.C. A Bíblia diz que esse homem, ele fazia tudo aquilo que não era da vontade do Senhor. Era um homem arrogante, um homem orgulhoso, cheio de si, um homem que ninguém dominava, um homem que fazia as suas próprias vontades. E então chegou um determinado dia que ele falou: a partir de hoje eu vou levantar uma imagem, todos terão que adorar essa imagem que eu levantar. E quando chegou esse determinado dia, a Bíblia diz que todos se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei levantou. Todos se prostraram? Não. A Bíblia diz que existiam 3 pessoas: Sadraque, Mesaque, Abednego. Pastor Cláudio, pastor Aloísio, pastora Fran. Vem derramar Leandro Damião e o Igor. Stephanie, o menino lindão ali, e a outra menina ali de 18 anos. A Bíblia diz que existiam 3 pessoas que não se curvaram diante daquela imagem. Então a primeira atitude que eu vejo desses jovens, que mudou não só a vida deles, não só a vida do rei Nabucodonosor, não só a cidade da Babilônia, mas toda a província da Babilônia. Esses 3, a primeira atitude que eles tiveram foram de tomar uma decisão. Todos nós um dia, de uma forma ou de outra, temos que tomar a decisão. Hoje eu estava conversando com o pastor Cláudio, pastor Luiz, pastora Fran, naquele café de crente. E nós estávamos ali em comunhão, ficamos até 2:30 da manhã em comunhão. Depois acordamos, café da manhã, comunhão de novo. Depois saímos o almoço, comunhão de novo. E aí a gente estava ali compartilhando algumas experiências. E aí o pastor Luiz começou a falar sobre um dia, uma decisão que ele tomou na vida dele. Senhor, estou aqui, eu não posso, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor pode. Pastora Fran falando, pastor Cláudio Emídio falando, eu derramei. Penso uma madrugada de lágrima. Foi lindo. Todos nós um dia temos que tomar decisões para que a vida para que a nossa vida ande, ou para um lado ou para o outro. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós saímos de casa e decidimos vir para a casa de Deus. Se nós estamos hoje no emprego que nós estamos, é porque um dia nós estudamos para aquilo, ou porque um dia nós nos especializamos naquilo. Tudo na nossa vida é por causa da nossa decisão. Se você está aqui hoje nessa igreja, a igreja CAF aqui em Petrópolis, é porque um dia você tomou a decisão de honrar os seus pastores. Se eu estou hoje na igreja Batista da Lagoinha, é porque um dia eu tomei a decisão de honrar o meu pastor Valadão, de honrar o meu pastor André, de honrar o meu pastor Lucinho, independentemente do que acontecesse. Eu tomei uma decisão. Há 17 anos atrás eu tomei uma decisão de honrar a Deus sobre todas as coisas e de servir a Ele pelo resto da minha vida. Esses jovens aqui, irmão, eles tomaram uma decisão. Ei, nós não vamos fazer nada que não fosse da vontade do nosso Deus. E aí então a Bíblia diz que chegou o grande dia, e quando todos se prostraram, tocou aqueles instrumentos lindos, como tocou os instrumentos aqui. Era diferente, um pouco, mas tocou. A Bíblia diz que todos se prostraram, menos 3. Eles tomaram uma decisão. Ei, nós vamos honrar somente o nosso Deus. A minha vida é para Deus, eu vivo é para Deus, independentemente do que aconteça, eu vivo para Deus. Acompanha comigo aí no versículo de número 12. Você pode ficar com a Bíblia aberta, que vai ler Bíblia. Eu vou ser rápido, tá? No versículo 12 a Bíblia diz assim: então o rei se irou e enfureceu, e que mandassem a todos os sábios da Babilônia. Não, peraí, é 13. Eu que estou lendo errado aqui.
É 3:12. 3:12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abide. Estes homens, ó rei, não fazem caso de ti. A estes deuses não servem aos teus deuses, nem adoram a imagem que levantastes, a imagem de ouro que levantaste. Eu sempre falo que hoje você ser crente no Brasil é difícil, mas não é tão difícil mais. Eu queria ver se levantasse um decreto no Brasil, se o Michel Temer, alguém levantasse um decreto, que a partir de hoje, ninguém poderia mais andar com a Bíblia na rua, ninguém mais poderia entrar para as igrejas, ninguém mais poderia falar do nome de Jesus. Aí a gente ia ver realmente quem é crente e quem não é crente. Essa situação desses três aqui, para a vida deles, era a pior decisão da vida deles. O rei falou: quem não adorar vai ser lançado na fornalha. E aí, Sadraque? Rapaz, eu ainda estou com Deus. E você, Mesaque? Não, eu estou com Deus também. E você, Abednego, você está com quem? Não, conta comigo, eu estou com Deus. Então vamos lá? Vamos. Todo mundo, e os três. Eu fico pensando, irmão, os soldados, as pessoas olhando para a cara deles. E eles assim. O rei vai e manda chamar eles. A segunda atitude que eles tiveram, que mudaram não só a vida deles, mas de toda a província. Eles escolheram adorar o Senhor incondicionalmente. Acompanha comigo aí, versículo 16. Fala assim, ó. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de ti responder. Olha 17. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Olha o 18. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Não tinha condição para isso, irmão. Está com dinheiro? Vamos adorar a Deus. Vamos honrar o nosso pastor. Está sem dinheiro? Vamos adorar a Deus. E vamos honrar a nossa igreja. Está com saúde? Vamos adorar a Deus e honrar o nosso irmão. Está sem saúde? Vamos adorar a Deus. Tem carro para vir para a igreja? Aleluia. Vem a pé ou de ônibus? Glória a Deus. Você está animado, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus? Vamos adorar a Deus. Você está desanimado, você está passando por muita luta, por muito problema, e você acha que você não vai aguentar? Vamos permanecer adorando a Deus. Sabe por quê? Porque no tempo certo, a glória dele vai se manifestar. A terceira atitude que eles tomaram, irmãos, eles escolheram adorar a Deus, também a caminho da fornalha. A luta está apertando, irmão. Continue honrando o nome de Deus. As coisas estão difíceis. Ah, irmão Leandro, mas você não conhece a minha vida. Mas você também não conhece a minha vida. Você não sabe o que eu passei para estar aqui hoje. Você não sabe das coisas que eu tive que enfrentar para chegar aqui. Por isso eu te falo, irmão, Deus é a pessoa que está mais interessada nesse mundo em fazer a vontade do seu coração. Mas o que falta às vezes é o que o pastor Cláudio disse, é a obediência. Eu amo a minha igreja, eu amo congregar na minha igreja, eu amo o meu pastor,
Pastor Tiago Guedes é o meu pastor direto. Hoje eu sou um dos auxiliares ali. Sou líder do Ministério de Homens da igreja. E também sou um dos líderes do Ministério de Louvor da igreja. Pela misericórdia do Pai. E essa semana ele encontrou comigo. A gente sempre almoça junto, toma um café. E essa semana ele falou uma palavra comigo que me chocou. Eu até compartilhei com a pastora, eu acho. Ele falou comigo assim: filho, eu quero ser como você, como Jesus era com os discípulos. Jesus, ele tinha os discípulos que eram próximos dele. E ele tinha aqueles discípulos que eram mais chegados do que irmão. Eu quero que você seja para mim mais chegado do que meu irmão. Às vezes a gente não está na pele do nosso pastor, a gente não sabe o que ele enfrenta, as lutas. Eu nem sei as lutas que o senhor enfrenta, pastor Luiz. Eu conheci o pastor Luiz ontem, pastora Fran ontem. Mas eu posso falar para vocês, se vocês querem crescer no seu ministério, na sua vida, naquilo que Deus tem no seu coração, honre a vida deles. O meu ministério cresceu de uma forma, irmão, que eu não sei explicar. Porque eu aprendi que nós vivemos de oportunidades. A vida é feita de oportunidades. Toda oportunidade que você tem, abrace. E a nossa vida é feita também de outra coisa muito importante, de alianças. Se Deus colocou você aqui, é porque Deus tem algo especial com você aqui. Se Deus te implantou neste lugar, irmão, é porque Deus tem algo para a sua vida neste lugar. Então honre a Deus. Honre os seus líderes, pastores, os seus líderes dos departamentos. Porque um dia você vai estar no lugar deles. E aí vocês vão poder sentir na pele o que eles sentiam. Hoje eu já sinto na pele o que o meu pastor sentia, irmão. Porque hoje eu estou do lado dele. E só Deus sabe o que ele passa. E hoje ele compartilha comigo. Porque eu me aproximei dele. E aí Deus vê do céu isso. E ele olha para a terra e fala assim: ei, meu filho, eu tenho que fazer algo por você. Porque você está aprendendo comigo. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles enxergavam que eles fazendo a vontade do Pai, independentemente do que acontecesse na vida deles, era o melhor de Deus para eles. E aí eles tiveram essa terceira atitude de honrar a Deus a caminho da fornalha. E a gente vai ver aqui no versículo 19, vê aí comigo aí. Versículo 19, a Bíblia diz assim, ó: então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o seu aspecto, do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem, quer dizer, amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Eu fico tentando imaginar a caminhada desses 3 homens até a fornalha. E algo que me chamou muita atenção, irmão, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Quando eles estavam a caminho da fornalha, a Bíblia diz que os soldados que estavam com eles morreram antes de chegar à fornalha. E eu então entro na história. E eu começo a enxergar Sadraque olhando para Mesaque falando assim: ei, meu irmão, você está sentindo calor aí? Aí Mesaque fala assim: não, rapaz. Ô Abednego, você está sentindo calor aí, meu filho? Tá cheio. Olha a cara dos soldados, olha o semblante deles. Eles estão suando. Está quente, o negócio está feio aqui. Você está vendo que eles estão até andando devagar. Aí o Abednego falou assim: rapaz, está tão fresquinho, está parecendo que está com ar condicionado aqui. E eles não sentiam calor, irmãos. Eles iam andando. Existia um poder extraordinário que
se manifestava, mas eles não conseguiam enxergar, mas eles poderiam sentir. Há um poder que manifesta sobre você, irmão. Se você acredita nessa palavra, há um poder que se manifesta em você. Você não consegue enxergar, irmão, mas começa a sentir aí. Existe um poder que se manifesta. Você fala assim: irmão Leandro, mas está tudo parado na minha vida, nada anda, irmão. Se Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando, acredite. Deus está movendo as águas em seu favor. As coisas estão acontecendo, você não consegue perceber, mas as coisas estão acontecendo, irmão. E cada dia mais que você busca o Senhor, Ele começa a fazer você sentir. Ei, senta o refrigério aí, senta o que eu posso fazer. A Bíblia diz que eles andavam normal, e eu fico tentando imaginar a história, os soldados andando, eles diminuindo a velocidade, porque o calor. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, ele mandou aquecer a fornalha quantas vezes mais, irmãos? Quantas vezes? 7 vezes mais do que de costume. Então a fornalha estava muito, mas muito quente. E eu fico tentando imaginar os soldados diminuindo o passo e o suor descendo. E eu fico tentando imaginar aquele calor começando a queimar a pele dos soldados. Mas a ordem do rei era que eles fossem. Eu fico tentando imaginar que um deles pode ter até pensado em desistir, falar: rapaz, não vou mais não, eu não aguento mais. E aí o outro vira para ele e fala assim: rapaz, se você não for, você vai morrer de qualquer jeito, porque o rei mandou levar. Se você voltar para lá e não levá-los, você vai morrer de qualquer jeito. Fala: então vamos morrer. A morte era para os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que eles, aproximando-se da fornalha, os soldados então são queimados. Eles morrem, queimados pelo calor. Nem é lá dentro da fornalha, pelo calor. Então vocês concordam comigo que Sadraque, Mesaque e Abednego, vendo aquela situação, no ar-condicionado, sem sentir nenhum pingo de calor, vocês concordam comigo que eles poderiam muito bem voltar para trás? Não tinha ninguém para jogar eles na fornalha. A Bíblia diz que os soldados morreram antes pelo calor, mas eles resolveram honrar não só a Deus, mas eles honraram também o pedido do rei: ei, lança eles. Eles foram obedientes até a morte, irmãos, porque a ordem era: lança. E eles falaram: ó, olha aqui, rei, se o nosso Deus nos livrar da fornalha, ó, glória a Deus. Mas fique sabendo que se Ele não quiser nos livrar, ó, porque eu sei que Ele vai estar me esperando lá no céu. Irmão, a luta está grande, não esquenta a cabeça não. Tem situações na minha vida que eu falo: Deus, se essa situação não se resolver, glória ao Senhor, porque eu sei que um dia eu vou te ver. E é o que eu mais quero nessa vida, é te encontrar e te dar um abraço. Muitas pessoas falam assim: ah, eu quero, ora vem Senhor Jesus. Mas ninguém quer morrer não, irmão. A galera quer viver na terra, mas encontrar com Jesus, irmão, tem que passar pelo processo. Se Jesus não voltar, tem que passar pelo processo. E eu fico pensando os 3, falando: não, vamos voltar para trás? Não, não vamos voltar não. Você está sentindo calor? Não. Você também não. Ar-condicionado ainda? Tá. Rapaz, está uns 16 graus aqui. Falou: oxe, a temperatura está top, então vamos até o final, vamos entrar, que lá dentro da fornalha também deve estar gelado. Os 3 entram dentro da fornalha. Quando eles chegam lá, irmão, eles tomam um susto muito grande, porque tem uma surpresa para eles lá dentro. Irmão, Deus tem uma surpresa para você, irmão. Se você escolher ser fiel ao Senhor e perseverar nos caminhos do Senhor, lá na frente Deus tem uma surpresa para você. A Bíblia diz que quando os 3 chegaram dentro da fornalha, lá dentro estava o anjo do Senhor.
E eu fico pensando que quando eles enxergaram, eles devem ter ficado atemorizados. Quem é esse que está aí? E aí eles reconheceram e falaram: eu não estou acreditando. É o Senhor, o Todo-Poderoso. Ele está nos esperando. Algumas pessoas falam que aquela pessoa que estava lá era o próprio Jesus, estava lá. Oh Senhor! A gente não conseguia enxergar o Senhor lá de fora, mas a gente já começou a sentir a sua presença lá fora. Irmão, você pode não ver Jesus fisicamente aos seus olhos, mas se nós formos obedientes ao Senhor, irmão, todos os dias Ele vai dar um toque na gente. Ei, me sente aí. Na hora que você levanta, que você olha para o sol, como eu levantei hoje, e vi aquela paisagem assim, aquele sol naquela montanha, eu falei: Deus, o Senhor é maravilhoso demais. Um simples copo com água, quando você toma um copo com água, Deus, obrigado Jesus. E aí quando você chega na igreja, os irmãos aqui em comunhão, uma festa linda como essa, você fala: Deus, o Senhor é maravilhoso. São 3 anos, Senhor, de muita luta, de muitas batalhas, mas de muitas vitórias. Eu fico imaginando os 3 ali, irmãos, correndo e abraçando Jesus. E eu sou meio doido para imaginar as coisas. E eu fico às vezes pensando eles lá dentro da fornalha, e os 4 pulando assim, fazendo rodinha e pulando lá dentro, e falando: rapaz, isso aqui é fogo, rapaz. E eles pegando as brasas, e não queimava eles. Gente, que coisa louca. É só para quem é doido que acredita. Quem é doido aí, irmão? E aí de repente a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor olha lá de fora e fala assim: não, espera, para tudo, para. Eu lancei quantos homens lá dentro? Perguntou. Ai Senhor, 3 homens. 3? Eu estou com um problema de vista. Quantas pessoas você está vendo lá dentro? Senhor, estou vendo 4. E um deles tem um brilho. Um deles tem um brilho, irmãos. E aí eu fico tentando imaginar, como eu estou arrepiando aqui agora, eu fico tentando imaginar o rei arrepiando até o cabelo da cabeça. Falou: o que é isso que está acontecendo? Aí um deve ter virado para ele e falado assim: rei, mas pode ser um dos soldados que está lá dentro. Eu falei: não, mas espera aí, dentro da fornalha? É impossível. Acontecem 2 coisas na vida de uma pessoa quando ela decide honrar o nome do Senhor. A primeira coisa, para a gente fechar: o nome do Senhor sempre será glorificado através da sua vida. Lê para mim aí, ó. Versículo 26 fala assim, ó: então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha como é que mudou tudo, ó. Servos do Deus Altíssimo, sai, vinde. Então saíram os 3 no meio do fogo. Isso que é fé, irmão. Aí o que aconteceu? Se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos daqueles homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passava sobre eles. Olha mais lindo agora, ó. E falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os teus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus próprios corpos do que servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu próprio Deus. Você pode aplaudir esse Deus aí? Xará!
Ai, decovaná, baixai. Ricanta lá, mais xandecovanai. Obrigado, Jesus. Irmão, até o rei Nabucodonosor viu o anjo, irmão. Que coisa louca. A segunda coisa que acontece, para a gente fechar agora, eu fecho. E agora você vai ter que dar um glória a Deus bem forte agora. A segunda coisa que acontece na vida de uma pessoa que decide adorar a Deus, não adorando outros deuses incondicionalmente, e adorando ao Senhor também nas lutas. Primeira coisa, o nome do Senhor é sempre glorificado através da sua vida. A segunda coisa, a prosperidade do Senhor chega até você. Não, eu vou repetir. A segunda coisa que acontece na vida da pessoa, irmão, que decide adorar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu irmão como a si mesmo. Primeiro, o nome do Senhor é glorificado. A segunda coisa, a prosperidade de Deus, ela sempre vai acompanhar você. Quando eu falo de prosperidade, eu não falo de você parar com um carro importado ali embaixo, uma BMW, olha aí, e falar assim: ô irmão Leandro Damião, vamos dar uma voltinha na minha BMW que Deus me deu, conversível, eu vou falar para você assim: irmão, é agora, vamos embora. Onde que a gente vai? Cabo Frio? Mineiro não pode ver uma praia, misericórdia. Cabo Frio, Arraial do Cabo. Falei, não, vamos para Arraial primeiro, depois a gente vai para Cabo Frio, né? Eu vou, irmão. Mas isso não é prosperidade de Deus. A prosperidade de Deus não é você construir um castelo, como eu vi hoje. Vários castelos lindos aqui, gente. Que coisa linda é essa aqui? Eu não sabia que Petrópolis era tão assim, maravilhoso assim a cidade, gente. É lindo, coisa linda. Coisa linda. Eu falei, não estou no Brasil, não, estou em outro lugar. Que negócio é esse aqui? Não é você construir um castelo e falar assim: irmão Leandro Damião, vamos lá em casa tomar um banho de piscina, com hidromassagem e tal. Não é isso. Eu vou do mesmo jeito. Vou tomar um banho, vou comer aquela picanha que você vai fazer, vou fazer o que você quiser. Vamos lá. Só que isso não é prosperidade, sabe por quê? Porque isso você pode trabalhar, ralar e conquistar com a saúde que Deus te deu, com a força que Deus te deu. Isso não é sinal de prosperidade. Sabe o que é prosperidade na vida de uma pessoa? É quando a necessidade chega. E quando a necessidade chega, Deus vem com o suprimento. A verdadeira prosperidade na vida de uma pessoa é quando falta o arroz e o feijão na sua casa. Você não tem nada. Você não tem nada, irmão. Deus vai lá e fala assim: ei, pastor, meu servo Aloísio, vai lá na casa do meu servo Leandro Damião e leva uma cesta básica para ele, porque na minha palavra eu disse na minha palavra que eu nunca veria um justo mendigar o pão. Filipenses capítulo 4, versículo 19, eu encerro aqui. A Bíblia diz que o nosso Deus em Cristo Jesus, Ele suprirá todas, repete comigo, todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Você pode ficar de pé comigo aqui só um minuto? Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, o seu amor me chama. Mais uma vez, vou deixar na cruz, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para
pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Olha para Jesus, irmão. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, só por um minuto. Colocasse a mão no seu coração. Eu queria fazer 2 pedidos aqui rapidinho. O primeiro pedido que eu quero fazer aqui é para aquelas pessoas que precisam de um milagre mesmo, esse ano, que tem que acontecer esse ano de 2018. Se você precisa de um milagre, ou alguém da sua família que você está orando por ela, você pode vir representar. Eu queria que você viesse aqui, que vai chegar eu, pastor Claudio Emílio, pastor Luiz, pastora Fran e os obreiros. Nós vamos orar por você.